meus irmãos amados, para mais uma aula de escatologia falando sobre arrebatamento da igreja. Lembrando que nós começamos no capítulo 4, quando diz uma voz para João, sobe para cá. Ele sobe no 4 e todos os eventos seguintes ao capítulo 5, o trono, o louvor nos céus, os 6, os selos, depois as trombetas, depois o 10, os 144 mil selados no 7, as trombetas no 8, o capítulo 10, né? O 11 quando fala das duas testemunhas, o 12 a mulher e o dragão, o 13 a besta, o 14 144 mil selados, os 15 os selos, a mulher montada na besta 17 até o 18 e 19, teremos a volta triunfal de Jesus com a vinda, segunda vinda de Cristo. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, diretamente na nossa Faculdade Teológica Berechite, Seminário Teológico Berechite, Seminário Teológico Tabernáculo. Aula de Teologia Sistemática, matéria Escatologia, Apocalipse, arrebatamento da igreja. Veremos hoje a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Lembrando que arrebatamento é harpazo e a segunda vinda nós teremos a Epifania, né? A primeira vinda foi a parúzia, ele esteve entre nós. Vamos às diferenças então. Primeiro, arrebatamento, os santos arrebatados vão ao céu. Eles são raptados para o céu. Na segunda vinda, eles vêm do céu para a terra, em Apocalipse 19. Outra diferença, é um acontecimento iminente sem sinais. Arrebatamento não vai ter um sinal assim direto sobre ele. Não. São sinais gerais que antecedem o arrebatamento. Na segunda vinda temos todos os sinais que são pertinentes às 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, etc., besta, etc., inclusive a tribulação. Outra coisa, no arrebatamento a terra não é julgada, não tem nenhum juízo sobre a terra. Na vinda de Cristo a terra será julgada. Outra interessante diferença é que no arrebatamento ele não é mencionado no Antigo Testamento. Existem referências longes, né? Insondáveis, assim, muito longínquas sobre o arrebatamento. Mas não tem categoricamente escrito arrebatamento. Na segunda vinda, ele é predito várias vezes no Antigo Testamento. A segunda vinda é chamada Dia do Senhor, não é isso? Várias vezes é predita, está escrito, os profetas falaram desse Dia do Senhor. O arrebatamento envolve apenas cristãos. A vinda de Cristo afeta todos os homens. Lá, na vinda de Cristo, todo olho verá, não é isso? No arrebatamento não tem referência a Satanás. Na segunda vinda, Satanás é amarrado para começar o milênio. No arrebatamento, Cristo vem para os seus, em buscar os seus. Na segunda vinda, ele vem com os seus, ele vem reinar com os seus. Na primeira, no arrebatamento, ele vem nos ares. Na segunda, ele vem para a terra. No arrebatamento, somente as pessoas conectadas vão perceber e verificar. Na vinda de Cristo, todo olho verá. No arrebatamento, logo depois dele, começa a tribulação. Na segunda vinda, depois dela, começa o milênio. Nós temos aquela diferença de dias da tribulação, 1260, 1335, e depois instala-se o reino e começa o milênio, que é o período de 1000 anos de paz sobre a terra. Textos sobre o arrebatamento e a segunda vinda são bastante diversos. Passagem do arrebatamento a gente encontra em Marcos, em João, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Já da segunda vinda, a gente encontra mais só no Velho Testamento. Daniel várias vezes, Zacarias, e depois temos as predições de Mateus 24, que é o sermão escatológico, né? Apocalipse, Marcos 14, Lucas 21, todos esses são sermões escatológicos no Evangelho sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Apocalipse, várias referências, em Atos dos Apóstolos, em 1 Tessalonicenses, 2, 1 Pedro, 2, Judas e Apocalipse. É importante lembrar que nos dias de Tessalônica, os crentes tessalonicenses estavam tão confiados que o arrebatamento seria naqueles dias que eles pararam com tudo. Pararam de trabalhar, ficavam o dia inteiro na igreja, vendiam as coisas que tinha, só queria saber de Jesus. E Paulo então escreveu, olha irmãos, quem não trabalha não coma. Não vai vir agora não pensa que vai ser tão rápido. Primeiro tem que se manifestar o homem da iniquidade. E agora o que o detém ele, enquanto o que detiver ele não estiver detido, não virá o arrebatamento. Então, é importante lembrar esse dado das diferenças entre arrebatamento da igreja e vinda de Cristo, que são bastante distintos, né? E a vinda de Cristo, ela não é mistério, ela vai ser plausível, ela está predita. O arrebatamento é um mistério. Eis que vos digo Paulo dizia, eis que vos digo os mistérios, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, 1 Coríntios 15, 51, está dizendo que o arrebatamento será um mistério. Mistério é que não se sabe, é um segredo.
Já a vinda de Cristo está prelatada, né? Tá prevista. Tem vários capítulos no Antigo Testamento, Daniel, Zacarias, falando todos os detalhes de como será o dia do Senhor, né? E a Bíblia diz que esse arrebatamento acontecerá muito rapidamente, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, vai acontecer o arrebatamento. E aí nós temos que estar prontos, nós temos que vigiar. Quanto agora às questões pós, pré ou meso, nós veremos em aulas posteriores. O que não vai alterar muita coisa, que o importante é que vai ter o arrebatamento. Se vai ser antes, se vai ser no meio da tribulação, ou se será no final, são detalhes que todos os teólogos podem fazer suas defesas, cada um apresenta seu ponto de vista, mas uma coisa é certa, acontecerá o arrebatamento. E disso nós temos que ficar firmes e afiançarmos nisso, que precisamos nos preparar para que esse arrebatamento não nos atinja de surpresa. Outra coisa importante é que a igreja não vai saber o dia, se é sábado, segunda, se é terça, se é quinta, se é fevereiro, o mês, o ano. Jesus perguntou, eles perguntaram ao discípulo, Senhor, e quando vai ser? E tal, quando vós não compete saber datas e tempos reservados pelo Pai para os seus mistérios. Mas com certeza a igreja sentirá o clima, sentirá o fervor, o clamor, né? Haverá aquele momento assim de efusão pentecostal, espiritual, que nós viremos a perceber que está chegando a hora. Por quê? Porque você pega, por exemplo, o arrebatamento de Elias, quando ele foi arrebatado, os discípulos dos profetas sabiam, falaram com Eliseu, ele falou, calai-vos, o Eliseu sabia, e o Elias também sabia. Falou, o que tu queres me pedir? Que eu vou ser arrebatado. E aí então Eliseu pediu, quero porção dobrada do teu poder. E os discípulos falaram, sabe que vai ser arrebatado hoje Elias de você, Eliseu? E ele disse, sei, calai-vos. E Elias fez o quê? Não largou. Ele foi para Gilgal e foi junto. Ele foi para o Jordão e foi junto. Ele foi para Jericó e foi junto. Então nossa tarefa é essa, é ficar junto com Jesus, seguir firme junto, porque vai haver o arrebatamento. Agora, que dia que é, quando é que é, qual semana, quem marcou data até hoje quebrou a cara, né? Muitas pessoas marcaram data, fizeram os cálculos, fizeram cômputos e não deu certo, porque só o Senhor Deus sabe o dia e a hora. E principalmente porque o calendário está errado. A gente sabe que Herodes morreu no ano 4 a.C. E já havia 2 anos passados quando ele mandou matar as crianças, depois que os magos vindos do Oriente enganaram Herodes, saindo por outro caminho. Então está claro que Jesus nasceu 6 anos antes. 6 anos antes de Cristo, que é a data de nascimento dele, e não no ano 0, como se prescreve aí, né? Então temos erros de calendários, temos erros humanos, porque o homem erra, então precisamos estar acompanhando Jeová, Yahvé, firme no lado dele, porque quando a trombeta soar e a voz do arcanjo ressurgir, nós conectados ouviremos e seremos arrebatados, seremos raptados, sequestrados. Ficamos por aqui, voltamos na próxima aula. A paz do Senhor, tchau, tchau.